Se a gente deixar esses números só no mês de dezembro, esse mês de agora, eles são, Bruno, a segunda melhor defesa e o primeiro melhor ataque da NBA. Pra gente ter uma ideia do tamanho do poderio ofensivo desses caras, eles têm vencido seus oponentes, Brunão, por uma média de 25,3 pontos de diferença, o que é incrível. Vamos lá, gente, começando mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta, e o assunto é Memphis Grizzlies, time de Ja Morant, time jovem, que foi uma das sensações, não, foi a sensação da temporada passada, e agora, meus amigos, está mostrando que aquela temporada não foi apenas um negócio passageiro, que esse time, que é um time jovem, um time talentoso e um time muito bem construído, veio pra ficar. Está atualmente, mas está gravando aqui, ó, 20 de dezembro, finalzinho do ano, né? A temporada tá começando a se aproximar aí na metade. E o Grizzlies está liderando a Conferência Oeste, Filipão. Tá com o primeiro lugar aqui. Obviamente é uma liderança estreita, né? Isso pode mudar, né? Como tem mudado muito o topo do Oeste nas últimas semanas. Mas por enquanto é o Grizzlies que tá no topo. E desde o início da temporada o Grizzlies tem brigado lá em cima. Ou seja, é um time que evoluiu. Mas agora, né, obviamente aqui, além da gente falar sobre o que mudou no time, né, o time, onde o time evoluiu, né, como que ele conseguiu se manter no topo da temporada passada pra essa, a gente também vai se perguntar, será que, né, já dá pra brigar por título? O que falta pra esse jovem time alcançar a glória na NBA? Bom, antes disso, obviamente, né, hora dos recados, Filipão. Você tá aqui com a gente. Solta braba aí, Você Bruno. tá aqui com a gente. Sabe muito bem que a gente tá quase, ó. Ajuda a gente, chat. Vocês estão chamando de chat. Você que tá aqui assistindo, né? Você que está aqui no nosso chat aqui embaixo, aqui nos comentários, que for deixar um comentário aqui, nem que seja, sei lá, de morango, qualquer coisa desse tipo aí. Ajuda a gente aí. Emojizinho de morango. Emojizinho. Não fala nada, só põe emoji do morango. Só emoji do morango, exato. Ajuda a gente aí com o engajamento no vídeo, pra gente chegar cada vez mais fãs de basquete. A gente conseguiu aí, de umas semanas a gente percebeu que tem muita gente nova chegando aqui no canal. Então, vocês que estão chegando aí, aproveitem o conteúdo 3 pontos e a falta e ajudem o conteúdo 3 pontos e a falta a crescer cada vez mais e a chegarem cada vez mais pessoas aqui no YouTube e em outras plataformas também, que a gente tem plataforma de podcast e tudo mais. É simples, tudo que você tem que fazer é curtir o vídeo, o botãozinho de curtir tá aqui embaixo, assinar o canal para você receber mais vídeos do 3 pontos e a falta, e ativa o sininho também, notificação pra você. Ativa o sininho que tem vídeo, tem 3 vídeos por semana. Exato, assim, cara, né, a gente tá não é pouca coisa não, cara. A gente tá debatendo a temporada 2022-2023 da NBA aqui, quase que real time, né, cara? Exato. Os caras fazem jogo quase todo dia, a gente solta vídeo quase todo dia. É isso. Bom, Filipão, obviamente, assim, esse time do Memphis, né, eu gosto muito, eu gosto muito da história ao redor do Grizzlies, porque eu acho que é uma história muito daquele time que vai sendo construído com um talento jovem e muito bem preparado por baixo do radar, e ninguém percebe, de repente, vrau, os caras estão lá brigando. Acho que a temporada passada foi muito isso, assim, pra mim. Acho que foi essa temporada em que o Grizzlies foi uma surpresa. Esse fator surpresa, obviamente, não existe mais, mas o time continua evoluindo muito, né? Evoluindo bastante. E eu acho que é legal porque tá vindo também mostrando uma consistência, né? Muito. O Grizzlies, ele não é só um time decisivo, né? Um time que foi muito bem em jogos de playoff, mas também foi bem na temporada regular passada, também terminou lá no topo do Oeste, e agora dá todas as indicações de que vai continuar brigando assim. Ja Morant, claro, é o grande destaque, mas tem outros elementos aí nessa fórmula que precisam ser exaltados também, né, Filipão? O que você destacaria? Alguns, Brunão, né? Você mencionou a consistência com a qual esse time tem navegado essa temporada, e realmente é uma questão muito importante, porque a Conferência Oeste, Bruno, é uma conferência de vários times em boa fase. A gente fez um vídeo recentemente sobre o Pelicans, sobre a grande forma deles, a grande fase deles. Eles ainda estão brigando lá. Denver Nuggets também, que vai ser pauta nossa aqui muito em breve, também é outro time que está sempre lá em cima. Mas ainda assim, o Phoenix Suns mesmo, inclusive, né, a gente falou várias vezes deles essa temporada, eles, apesar
de um períodozinho curto, ali em que eles capengaram um pouco, já estão de volta, venceram bem o Lakers ontem. Então, assim, Bruno, mesmo com esses oponentes em tão boa fase, tão bons, tão consistentes, o Memphis Grizzlies ainda lidera a conferência. Então, realmente, é uma equipe que tem que ser analisada bem mesmo, porque eles são hoje, Bruno, o 9º ataque da liga e a 5ª melhor defesa, ou seja, estão no top 10 nesses dois quesitos, e isso explica um pouquinho de como que esse time é tão eficiente. Se a gente deixar esses números só no mês de dezembro, esse mês de agora, eles são, Bruno, a 2ª melhor defesa e o 1º melhor ataque da NBA. Pra gente ter uma ideia do tamanho do poderio ofensivo desses caras, eles têm vencido seus oponentes, Bruno, por uma média de 25,3 pontos de diferença. O que é incrível, o que é um absurdo, mostra uma dominância muito grande nos dois extremos da quadra, né? E isso que o Big Three deles, Bruno, Ja Morant, Desmond Bane e o Jaren Jackson Jr. sequer jogaram juntos ainda esse ano. Por quê? Porque o Desmond Bane machucou um pouquinho antes do Jaren Jackson voltar. E quando isso aconteceu, ou seja, eles não tiveram oportunidade de jogar junto, então a gente tem uma expectativa que o nível vai subir ainda mais, Bruno, quando esses caras estiverem em quadra ofensivamente, obviamente, né? Mas principalmente defensivamente, cara. Porque se a gente pega as amostras combinando apenas Ja Morant com o Jaren Jackson Jr., com os dois em quadra, o Memphis bate seus oponentes por 23,5 pontos por cada 100 posses de bola. Só o Ja Morant e o Desmond Bane, o Memphis bate os oponentes por mais 20 pontos a cada 100 posses de bola. Ou seja, eu fico curioso, fico salivando aqui, Bruno, para ver como é que de fato essa defesa vai. E o ataque também, vão explodir quando esses três caras estiverem em quadra juntos. Traduzindo isso aqui agora em uma partida chave, eu gosto sempre de pegar com uma. Né, toda equipe grande, Bruno, tem uma vitória maiúscula, tem uma vitória que vira símbolo de uma corrida. E para mim, a do Memphis foi agora recentemente contra o Milwaukee Bucks, finalzinho de semana passada. Sim. Em que eles estavam numa stretch de 7 vitórias seguidas, Bruno. Tudo bem que eles perderam para Oklahoma agora no sábado, mas foi um jogo atípico, porque o Ja foi ejetado logo no começo. Mas o Bruno, esse jogo contra o Bucks, foi uma vitória tão contundente, tão convincente. Eles demoliram o Bucks em casa. Foi uma vitória de 41 pontos de diferença, Bruno. Que em 142 a 101, né? Absurdo. E a gente tá falando do Milwaukee Bucks. A gente não tá falando de um time que tá brigando pra tancar, né? Do time do principal Giannis. Time do leste, né? Chegou a ser 50, Bruno. Chegou a ser 50 pontos de diferença. E o mais incrível, pra gente começar a destrinchar taticamente onde é que esse time vence, bateram o Bucks, Bruno, aonde o Bucks é melhor, que é no garrafão. Isso é o mais absurdo, né, cara? É o mais, assim, inexplicável, entre aspas, né, quando você vê as estatísticas, porque, Bruno, eles venceram o Bucks nos rebotes 56 a 39. E o número que mais surpreende foi eles pontuaram mais dentro do garrafão, eles bateram o Bucks em pontos no garrafão. 86 a 38. Meu Deus. Milwaukee é o segundo melhor time da liga em pontos no garrafão. Então, o que isso significa? Que os grandes, os bigs de Memphis, do Grizzlies, Bruno, foram extremamente impecáveis. Né? E eu quero usar esse jogo para mostrar assim, o quanto, além de tudo que a gente fala, eles são profundos. É um elenco profundo, Bruno. Né? A gente fala que a única maneira de bater o Bucks é criando um muro contra o Giannis, né? E eles fizeram isso muito bem com o Jaren Jackson Jr. tendo retornado agora, jogando de número 4, jogando de ala pivô, junto com o Steven Adams. Que são não é um cara dois caras de 2,10 m ali pra parar o Giannis, né? Jaren Jackson tem um arsenal ofensivo um pouco melhor, mas o Steven Adams é um cara quase que estritamente defensivo. E são dois jogadores muito inteligentes, Bruno. E os dois jogaram, assim, um jogo praticamente perfeito. Forçaram tanto o Giannis quanto o Brook Lopez a sair da zona de conforto, a tentar fazer o mid-range, a não ter aqueles arremessos
fáceis que eles conseguem fazer, né, Bruno? Aquelas bandejas, aquelas enterradas, e isso claramente rendeu. Quando você tem esse bloqueio no garrafão, essas duas torres, né, bloqueando as penetrações, e o Dillon Brooks, Bruno, no perímetro, causando o Chris Middleton a fazer apenas um arremesso de 12 em quadra. Chris Middleton teve 3 pontos, Bruno. Fica fácil. Você vê que não apenas eles, né, eles não são eles não são capengas, né, tipo assim, eles são muito bons no garrafão, mas o perímetro fica comprometido. Pelo contrário, eles casam muito bem esses dois tipos de jogadores atléticos que eles têm. E, cara, é uma dominância defensiva muito considerável. Agora, como se não bastasse tudo isso, a gente tem que falar do Ja Morant, né, Bruno? É um negócio que eu acho que tem a combinação, né? A combinação deles de atleticismo, de força, agilidade, né? Porque não são caras grandes pro Jaren Jackson, são caras grandes, são rápidos também, né? Não é aquele negócio que é, por exemplo, sei lá, uma defesa como a de Minnesota, por exemplo, né? Que tem uns caras grandes, mas eles, né, eles se valem muito mais do tamanho do que de uma agilidade ali, né? Da técnica, né? E cara, é muito impressionante. Eu acho que isso vale tanto pra defesa quanto pro ataque também, né? Porque o Ja Morant, eu sou muito fã desse cara, velho. Assim, não tenho o que dizer. Eu acho que ele une umas qualidades que eu acho que poucos jogadores da liga no alto nível têm, assim, que eu acho que ele é um jogador muito inteligente, ele é um jogador extremamente atlético, forte, né, os saltos dele, todo mundo conhece, né, são uma marca registrada, acabam sendo uma arma contra praticamente qualquer tipo de defesa, né, porque, porra, o cara salta pra cacete, então ele consegue se dar bem tanto contra time altos quanto times rápidos, né, é um cara muito difícil de parar. Eu acho que ele obviamente não é o único responsável pela, né, como até você bem apontou, não é o único responsável por essa boa campanha do Grizzlies, mas é impossível não exaltar a qualidade dele, né, Filipão? Não, porque, Bruno, você trouxe pontos interessantes, quando você começou o seu comentário dizendo, né, que esse time do Memphis é um time físico, essa realmente é a identidade deles, Bruno. A identidade do Memphis Grizzlies é, de fato, de um time que vai te dominar fisicamente, que é atlético, um time que corre muito. E por quê, Bruno? Foi muito pontual você trazer tudo isso, porque esses são os maiores traços do Ja Morant. Ele é um armador muito grande, fisicamente dizendo, muito largo, né? A envergadura dele é muito grande. Isso permite, Bruno, que ele mesmo inicie as transições do Memphis. Ele não é aquele armador que espera, vamos supor, um jogador pega um rebote defensivo e passa a bola para ele. Ele mesmo pega o rebote defensivo e ele mesmo começa a transição. Então, por isso que eles são muito rápidos, né? Eles, Bruno, têm média de 1,6 pontos em transição a cada 100 postes de bola. E esse é o sexto melhor da liga. E dos pontos das posses de bola, do Memphis Grizzlies, 18,2% dessas posses de bola todas são em transição. São de ataques em transição, que é o 8º da liga. O Ja também, Bruno, é o 7º jogador da liga inteira com mais pontos no garrafão. Ou seja, a gente tá falando de um armador, né, que tem média de 14 pontos dentro do garrafão. Ou seja, ele é um cara que, por mais que seja mais magrinho, digamos assim, do que os pivôs clássicos, Bruno, você falou muito bem, ele tem um arsenal ofensivo que ele é tão atlético que ele atropela o defensor. Ele tem a habilidade de fazer um Eurostep, de fazer aqueles dribles, né? Ele tem as visões para achar os companheiros livres, mas ele tem muito, principalmente, assim, dentro do repertório dele, maneiras de bloquear esses muros que são criados contra ele muito bem, né? E mesmo quando os caras criam esse muro, Bruno, não coincidentemente, os jogadores ao redor dele estão tendo anos tão bons. Por exemplo, Dillon Brooks, o Desmond Bane, antes de se machucar, tá tendo uma temporada de Most Improved Player. Podia muito bem ser considerado MIP, né?
Então, assim, ele tem feito muito bem essa leitura, Bruno, que eu acho que é um traço de que melhorou muito no jogo, no repertório do Já. Além de dizer, Bruno, o aspecto defensivo. Se o único asterisco ao redor dele seria, cara, como que esse cara vai ser defensivamente, isso já não é um problema mais. O Diablo não, tá tendo média na temporada inteira, o plus-minus dele é de mais 162. Com o Ja Morant em quadra, Absurdo. o Memphis Grizzlies bate seu oponente por mais 162 pontos a temporada Absurdo. inteira. Então, Bruno, é um time que a chave realmente tem sido a defesa. É um time que vai pontuar, dado essa super estrela, dado esse candidato a MVP, um cara ainda mais completo esse ano ofensivamente dizendo, mas a chave desse time passa pela defesa, né? Uhum. Eu já mencionei alguns números, terceira melhor defesa no garrafão da liga, primeiro time em rebote da liga, o retorno do Jaren Jackson Jr., como eu mencionei, foi crucial, encaixou com o resto do elenco, e no garrafão eles são dominantes pra caramba, porque o Jaren Jackson é um cara que tá fazendo média de 3.3 rebotes por jogo, é um dos caras que lidera a liga nesse quesito, e o Steven Adams lidera a liga em rebote ofensivo, Bruno. São 5 rebotes ofensivos por jogo. Então, assim, são caras muito agressivos. Já mencionei também o Dylan Brooks no perímetro, né? Então, Bruno. Era isso que eu ia falar. Acho que o mais impressionante é que, assim, além disso tudo, os caras têm jogo de perímetro, né? Tem jogo de perímetro, cara. Que é absurdo, cara. Eu trago o Dylan Brooks porque, pra mim, ele é um termômetro, Bruno, defensivo desse time, porque ele é um daqueles caras que entra na mente do adversário. Ele é um cara que você assiste aos jogos do Memphis, você percebe que praticamente toda posse de bola, Bruno, ele comete falta. Uhum. Certo? Só que, como toda posse de bola dele é falta, o que acontece? Os juízes não apitam essas faltas todas, porque senão, né? Exato. O jogo não rende, esse cara é ejetado logo no primeiro quarto. Então ele usa isso muito bem para, portanto, fazer com que os árbitros não marquem algumas coisas que ele faça. Então acaba que algumas pequenas faltas que ele comete não são marcadas porque não são tão faltas quanto as outras, entendeu? Uhum. Então é um estilo de jogo muito inteligente, Bruno. Não coincidentemente, como eu mencionei, o Middleton teve 3 pontos. E isso, Bruno, muda jogos. Isso impacta jogos. Se você tem um cara no seu elenco que ele consegue entrar na mente do adversário, do melhor jogador do oponente, e tira ele de jogo, como o Chris Middleton saiu pra frente do jogo, foi uma peça inexistente, cara, é uma vantagem absurda pro seu time. Então, Bruno, são diversos fatores desse time que tá funcionando, né? E que estão crescendo na hora certa. Sim, estão crescendo na hora certa. Eu diria que talvez, assim, né, o único calcanhar de Aquiles do Grizzlies talvez seria o chute de 3, que não é ruim, né? Você tem ali mais da metade do time chuta acima da média da porcentagem de pontuação de 3 da liga, né? Tem lá praticamente 10 jogadores, 9 dos 16 jogadores do time chutam ali acima de 30% de 3. Obviamente, vale dizer, Bruno? Obviamente com o Desmond Bain chutando 45, obviamente é a grande... O cara que faz essas bolas de 3. Mas assim, o que eu digo é, não pode não ser o forte do ataque, mas se precisar, tem. Tem quem faça. E o Ja Morant, vale dizer, Bruno, tá chutando 35% de bola de 3, que é o maior número da carreira dele até o momento. Uhum. Né? Então é um atributo que tá melhorando também. Mas de fato mostra, né, Bruno? Como você falou, mostra o tamanho da ausência, da carência que eles sentem quando o Desmond Bain não tá em quadra, mas ainda assim eles são líder da conferência. Então vamos ficar de olho pra ver quando esses caras todos estiverem disponíveis. E aí eu quero ver realmente. E pra gente arrematar, você acha que só o que falta pra esse time, né, ser considerado mesmo, né, pra valer, contender, né, obviamente, o Grizzlies já não é aquele time que as pessoas ignoram, desde a temporada passada. É um time que, né, pode não aparecer em todas as listas de favorito, mas é sempre aquele time que fala, pô, o Grizzlies pode surpreender, o Grizzlies pode chegar. Você acha que o que falta é só eles terem um time inteiro à disposição, saudável, ou falta algo mais? Excelente pergunta, Bruno. Eu acho que, obviamente, ter o time saudável e disponível é muito crucial, porque se trata de jogadores que estão acostumados a jogar juntos, que foram, como você falou, Bruno, draftados juntos, que estão acostumados a jogar juntos, né? Mas eu ainda acho
que eles ainda estão pecando um pouco no banco. O banco do Memphis ainda é um pouco pior do que o ano passado. Por quê? Vale dizer que ano passado, quando eles perderam o Ja Morant, foi o banco, Bruno, que segurou as pontas. E tinha muito mais jogador, né? Assim, eles... Tinha muito mais, Bruno. Exatamente. Vale dizer que eles sentiram muito, pra mim, a perda do Kyle Anderson e do DeAnthony Melton. São dois caras que saíram, que eram parte vitais na rotação e que eles não foram repostos, né? Então, assim, eles têm dependido muito do Brandon Clark e do Tyus Jones, que são dois jogadores fantásticos, dois dos melhores reservas da liga inteira. Vale lembrar também, Bruno, que o Danny Green tá lá, tá se recuperando de uma lesão muito séria de joelho. Nossa, pode crer. E que vai voltar, vai ajudando a rotação. Eu espero que no final da temporada regular, no começo dos playoffs, ele deva voltar. Vai ser uma presença veterana muito importante, um cara campeão, multicampeão, que vai ajudar no perímetro, dessas bolas de três, que é a dele, né? Uhum. Mas eu ainda acho, Bruno, que se o Grizzlies tem a pretensão de fazer uma corrida para ser campeão, eles têm que buscar pelo menos uma peça a mais para ala. Eu acho que, por exemplo, a gente viu já o Grizzlies nos últimos anos, o Steven Adams, infelizmente, perde muitos minutos nos playoffs, porque ele é um cara que ele acaba, querendo ou não, afetando um pouco a dinâmica ofensiva desse time. Então, dado que o Jaren Jackson Jr. vai jogar muito de pivô nos playoffs, eu acho que eles ainda podem buscar um ala pivô, um número 4, para engrossar um pouco mais o caldo nessa corrida dos playoffs. Se vier alguém que tica essa caixa, como você mencionou, de bola de 3, né, Bruno, e seja um pouco experiente para trazer um pouco de calma para essa equipe, Bruno, Carmelo Anthony tá disponível aí. sempre eles, né? Os veteranos que estão aí, que foram esnobados nessa temporada, né, cara? Carmelo Anthony tá ali. O Dwight Howard tá jogando muito na China. Ele é um cara que talvez possa jogar de número 4. Ou põe ele de pivô, né? E mantém o Jaren Jackson de número 4. Tô citando nomes, assim, os mais óbvios. Mas se fizer uma busca mais, né? Passar uma peneira, você acha nomes ainda mais interessantes. Então, Bruno, além do banco que eu mencionei, eu acho que passa pela evolução ofensiva do Jaren Jackson Jr. e do Desmond Bane. Eu acho que se esses caras tiveram um salto ofensivo, ajudarem o Ja Morant na parte ofensiva da quadra, que o time não dependa tanto dos pick and rolls que envolvem o Ja Morant e que esses caras consigam gerar os seus próprios arremessos, Bruno, esse time vai ser tão bom quanto o Milwaukee Bucks, quanto o Boston Celtics, e a gente vai estar falando desses caras realmente como postulantes a anel. Tá aí, ó, pessoal. Agora a gente quer saber de vocês que estão assistindo a gente. Digam aqui o que vocês esperam da campanha do Grizzlies para essa temporada. Vocês acham que vamos ter um outro salto, né? Mesma coisa que a gente viu na temporada passada. A gente vai ter mais um salto em relação aí ao que aconteceu em 2021/22. E não se esqueça, obviamente, de curtir o vídeo, assinar o canal. Se chegou até aqui, a gente sabe, né? Provavelmente você curtiu, então já deixa aí o seu joinha e assina o canal para receber mais vídeos aqui do 3 Pontos e a Falta. Filipão, grande abraço, foi um prazer e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!